Bom, pessoal, boa noite. Todos vocês que estão aqui presentes, né, no nosso segundo dia da primeira jornada da Estética Avançada, iniciativa, né, nossa aqui de professores e acadêmicos da área da Estética Avançada, profissionais também, né, estão presentes aqui conosco, né, que atuam aí na nossa região aqui em Minas Gerais, principalmente, para mais um dia do nosso evento. Hoje nós teremos dois minicursos sobre harmonização facial, o primeiro curso sobre toxina botulínica e o segundo sobre preenchimentos dérmicos, tá? Vocês estarão aqui hoje comigo, né? Todos aí já me conheceram aí da mesa redonda da semana passada. Eu sou o Dr. Hermínio Medeiros, sou farmacêutico esteta, doutor em saúde pública. Temos também conosco hoje a doutora Cíntia, que é farmacêutica esteta também, ok? Então, eu vou abordar com vocês aqui hoje o tema de toxina botulínica. É um tema bastante interessante e bastante recorrente na estética, principalmente na harmonização facial. Por ser um procedimento extremamente versátil, né, de fácil manuseio, vamos dizer assim, né? A técnica é relativamente simples e extremamente lucrativa em termos financeiros, né? É um dos procedimentos aí de maior valor agregado, tanto em termos de tempo, né, de realização do procedimento, quanto de valor realmente, né, considerando aí custo do procedimento, tá? Não que seja barato, né? A gente tem um custo alto, na verdade, da toxina botulínica, mas o valor agregado do procedimento, ele é bastante interessante, bastante vantajoso. Alguns anos atrás, vamos dizer alguns anos, mas vamos pensar aí em termos de 15, 20 anos atrás. A toxina botulínica não era acessível como ela é hoje. O Botox, que foi o primeiro produto farmacêutico aí disponível no mercado, ele era extremamente caro e era uma, né, uma técnica estética mais restrita, somente realizada por profissionais da área da cirurgia plástica e da dermatologia também posteriormente, e era extremamente onerosa, né, extremamente caro a aplicação de toxina botulínica. Então, era restrito a artistas, né? Então, o Botox era um procedimento de Hollywood, né? No procedimento a gente chamava, né? É assim que a gente designa, né? Os procedimentos aí que eram mais comuns em artistas e pessoas de nível aquisitivo, um público de nível aquisitivo um pouco mais elevado, ok? A estética se popularizou bastante, né? De lá, desse período até agora. Isso fez com que produtos e técnicas, procedimentos ficassem mais baratos, né? Mais acessíveis pela popularização, ok? Hoje nós temos outras marcas, como a gente vai ver aqui, não somente o Botox, tá bom? Veremos tudo aqui no nosso mini curso, tá? Sejam bem-vindos. Agradeço a presença de quem está aqui online conosco e da maioria, né, dos nossos inscritos que nos assistirão depois aí pelo YouTube, tá bom? Bom, pessoal, quais são as marcas de toxina botulínica disponíveis no mercado? Coloquei para vocês aqui algumas, mas vamos realmente às que são acessíveis no nosso mercado atual. Botulin, né, do laboratório Blau. Toxina botulínica Botox é a mais tradicional, a mais antiga, a mais conhecida. Nabota, dessas que estão aqui, são as que nós encontraremos mais disponíveis no mercado. Vou falar de outras também aqui daqui a pouco, tá? Só para a gente introduzir aqui. Existem diferenças entre elas? Sim. De quê? De preço, valor, durabilidade, técnica de aplicação, e também de tempo de efeito após aplicação. Então, vamos dizer assim, quanto tempo ela demora para começar o efeito. Quanto tempo ela dura, né? Qual a durabilidade da aplicação daquela toxina. Qual a técnica a ser utilizada. Vai depender da toxina que você utiliza. Também temos uma questão interessante a ser levada em consideração, duas, na verdade, né? Que uma é alergia e hipersensibilidade, que algumas podem gerar e outras não. Então, vamos lá.
quais são os nomes comerciais aí que a gente vai encontrar realmente no mercado, né? O que a gente vai se deparar? Com o que a gente vai se deparar aí? Então, nós teremos Botox, né, a marca mais comum, Botolift, Dysport, Xelmin, que na verdade a leitura, né, é Zelmin, correta, porque a gente está falando, né, de um produto alemão, Botulin, Nabota e Prosigni. Essas são as que a gente vai encontrar com uma maior frequência, tá? No mercado. Bom, o Botox é a mais comum, a mais tradicional. Algumas clientes aí, principalmente, que têm o hábito de fazer Botox há mais tempo, elas gostam dessa marca por hábito de fazer já com essa toxina há mais tempo. Então, geralmente escolhem, optam por essa marca. O Dysport também é uma marca bastante conhecida, de um valor um pouco mais elevado e de uma técnica também diferenciada de aplicação. E o Zelmin, que é uma toxina bastante controversa, porque a gente vai ver ela tem um halo menor de atuação, né, de aplicação, onde você aplica, a ação dela é um pouco menor, vamos dizer assim, ela se espalha por um espaço, né, menor, e isso faz com que ela precise de mais aplicações, mais, né, mais pontos de aplicação, mais próximos uns dos outros, e a durabilidade dela costuma ser um pouco menor, tá? Mas ela é interessante, ela é muito utilizada, porque por ser uma toxina que não possui albumina, ela é utilizada quando o paciente já está apresentando, quando o cliente já está apresentando o problema, né? Que é a tolerância. Com o tempo, a toxina botulínica, o organismo reage de uma maneira mais rápida e efetiva. Quanto mais aplicações você faz, mais toxina, mais quantidade, mais dosagem você vai precisar para ter o mesmo efeito inicial e o efeito vai durar menos. É o processo de tolerância do organismo, né? Então, o Zelmin ele é utilizado entre aplicações, às vezes entre duas, três aplicações, para, vamos dizer assim, desviciar o organismo. Não é um termo técnico, né? Mas para vocês entenderem aí. Se o paciente está apresentando, né, a tolerância já, falando, meu botox não está ficando mais tão bom, o resultado está passando rápido, para dar um tempo, você utiliza o Zelmin nesse cliente para melhorar as próximas aplicações, tá bom? E o Nabota aqui, que eu gostaria de falar dele também, é uma toxina coreana, nova no nosso mercado, assim, relativamente nova, comparada às demais, e que ela é de uma qualidade também fenomenal. Então, como profissional, utilizo, deixa eu falar da minha vivência profissional, eu uso ou Botox ou Nabota, é o que eu utilizo hoje. Por quê? O Nabota tem um valor um pouco menor do que o Botox, a diferença não é tão grande assim, tá? Então daria para usar Nabota com Botox com segurança e com um valor acessível. Agora, o Dysport já é um pouco mais caro, né? Eu não usaria pelo meu público, né? Então, eu gosto de, né, de popularizar mais, né, tornar mais acessível, desculpa, a aplicação. Então, o Dysport já não é para esse público. Então, você teria que elevar um pouco mais o seu valor para que você tenha viabilidade financeira nessa aplicação, tá? E os demais aqui, né, o Botulift, o Botulin, né, que me desculpe aí né, o laboratório, o Botulin eu não gosto, não gosto minha, tá, pessoal, minha opinião pessoal, né, não tô falando que a toxina é boa ou ruim, mas é a minha vivência profissional. Eu usei o Botulin durante um curto período de tempo, mas assim, um tempo bom, fiz em vários clientes, e eu não gostei, tá? Não gostei do resultado, da durabilidade, deixa eu ser mais, né, expressar melhor o que eu quero dizer. Eu achei o Botulin com uma durabilidade muito pequena, não gostei mesmo, não utilizei mais. Botulift tem uma resposta boa, assim, imediata.
Eu acho que a toxina, das toxinas que eu usei, é a que tem a resposta mais rápida. Então, assim, com 2 dias você já vê um resultado. Mas por ela ser muito agressiva, eu achei assim a velocidade de ação muito rápida, né? Como eu disse, não, uma toxina mais agressiva em termos de resposta, ela acaba trazendo alguns problemas como dores de cabeça, e se tiver, né, se tiver que aparecer, demonstrar variações anatômicas, diferenças anatômicas, imperfeições, ela demonstra. Então, a toxina que age de forma mais lenta, ela dá tempo do organismo, da musculatura ir se adaptando, né? Claro que você tem um lado do rosto diferente, todo mundo tem diferença anatômica. Então, né, vai ficar torto? É aquela pergunta, né? Você vai saber avaliar e aplicar de acordo com essa diferença anatômica que você tem que observar. Porém, a gente faz um retoque depois de 15 dias para chegar, né? O tempo de 15 dias é o tempo ideal para que a gente faça esse retoque, para que você observe a resposta e corrija imperfeições que ainda ficaram, principalmente da sua aplicação e das variações anatômicas, né? Tem um lado do rosto que é mais forte, por a gente mastigar, dormir daquele lado. Então, é um lado um pouco mais forte e a gente acaba tendo que usar uma quantidade mais de toxina, mas a gente só vai fazer isso, observar isso, com 15 dias depois. É onde a gente faz o famoso retoque. Então, pessoal, o que que acontece? O Botolift, ele destaca, por ele ser, a resposta ser muito violenta, ele destaca as variações anatômicas ali, tá? Então, um momento aqui. Tem alguém com o áudio aberto? Eu Só não se arredar lá pra trás, Fernando. estou conseguindo ver Só se aqui. arredar lá pra trás. Eu já vi o zoom dele foi digital, mas em moto. Ele só aumenta de fato a parte digital, não a Exatamente, parte então, ótica. pessoal. Mas só se arredar lá pra trás pra aumentar. Mas aí fica muito desculpa. Ok, vamos lá. Bom, então, deixa eu voltar aqui. Espero que vocês tenham entendido, né? Minha opinião pessoal, vou repetir, tá? Se quiserem depois que eu fale mais disso, né? A gente fala, mas eu uso Botox e Nabota. Por quê? Pelo valor, pela resposta, pela durabilidade, tá? E pela técnica de aplicação também, mais simples. Dysport, acho caro. Minha clientela não paga mais por ser Dysport, ou por ser Botox, ou por ser Nabota. Tem uma clientela específica minha que gosta do Botox, uma clientela assim mais antiga, porque conhece o Botox e não quer trocar. Ótimo. Então, Nabota, Botox. E o Zelmin eu utilizo quando o cliente começa a apresentar tolerância. A resposta já não é efetiva, já não é a mesma do início. Então, eu tenho sempre Botox, tenho Nabota e tenho Zelmin. Não tenho Dysport, porque eu acho caro. Não gosto da técnica de aplicação também, vou dizer para vocês, tem que fazer conversão. Não gosto do Botolift, que eu acho a resposta muito agressiva. E o cliente fica, às vezes, desesperado. Com 2, 3 dias, ele tem uma expressão da sua imperfeição de, claro, variação anatômica facial. Então, se ele tem um lado, uma sobrancelha mais alta do que a outra, a tendência é ela aumentar. E o cliente, durante 2, 3 dias, né, até o 15º, onde você vai fazer o retoque, você tem que lidar com ele, né? Você não pode fazer o retoque antes, então, assim, é um pouco difícil você acalmá-lo, né? Estando aí com a sobrancelha torta, o rosto torto, né? Então, é complicado, tá? E o botulinho eu não gosto, porque eu acho a resposta muito pequena. Tá? O tempo de ação dele, né? O efeito é muito curto, beleza? Ok? Apresentação, solução injetável, as vias de administração aí é intradérmica para hiperidrose, que é o suor excessivo, né, pessoal? Tá bom? E tirando aqui. Não, tô tirando aqui um. Ok.
Bom, vamos lá. É, o intradérmico para hiperidrose e também o intradérmico é a via de administração que a gente utiliza para olheira, né, no pontinho, né, que a gente pega no cantinho do olho aqui, tá? Na região inferior aqui do olho. E todas as demais aplicações são intramusculares. Então, o botox feito no rosto, ele é aplicação intramuscular. A musculatura do rosto, ela é muito... Os músculos são pequenos, finos e muito superficiais, né? Então, é na musculatura, é no músculo que a gente aplica o botox, só que é no músculo do rosto. Então, quando a gente fala aplicação intramuscular, agulha 25/7, 25/8, a gente não está considerando a musculatura facial, né, pessoal? Tá bom? A gente vai usar agulhas pequenininhas, né? A toxina botulínica, o que é? É uma neurotoxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, né? Existem sorotipos A e B, mas a gente usa o sorotipo A, que é o que causa paralisia neuromuscular, tá? Vai bloquear a transmissão do nervo, vamos dizer assim, para o músculo. Então, o músculo vai parar de mexer. Então, eu tenho clientes, né, que passam, principalmente as primeiras aplicações, que eles desenvolvem crise de ansiedade. Por quê? Porque eles são muito expressivos, eles mexem muito, né, sorriem, então estão acostumados a movimentar muito a musculatura facial. Como você paralisa, ele fica um tanto ansioso com aquilo, com o rosto que não mexe, né, e com a testa que não mexe. E pode dar uma dor de cabeça, porque você vai segurar a musculatura, né? E também a outra questão fundamental é que a gente, né, como eu disse, existem toxinas diferentes, né, pessoal? A gente tem que sempre considerar o que a gente está usando aí. Existem também aqueles que desenvolvem essa, né, dor de cabeça lateralizada aqui, que é uma dor de cabeça tensional pela musculatura que paralisa, tá? Então é o mais comum da gente ter, ok? A dor de cabeça, essa dor lateralizada aqui que é, né, tensional. E a gente fala que o Botox estica, né? Na verdade, ele paralisa, né? Ele relaxa, né? Ele relaxa a musculatura e paralisa. Então, não é, é o contrário do que a gente pensa. Então, antigamente aí, né? No meio popular se achava, o Botox estica. Não, ele não, né? Ele não contrai, ele relaxa a musculatura, impede que ela se mexa. Tá aqui todos que eu falei com vocês, tirando o Dysport, né? Como eu disse, o Botulift, não gosto. Acho que ele deixa o paciente, o cliente, um pouco desesperado quando ele surte. Ele é feito muito violento e aí a sobrancelha que é mais alta, ela fica mais alta ainda, né? Porque ela responde de maneira mais lenta, porque a musculatura é mais forte daquele lado. Então eu não gosto, gosto da toxina, gosto, mas lidar com o paciente é ruim nesse momento, né? O cliente fica um tanto quanto ansioso com a diferença anatômica e acaba tendo que a gente, né, dar mais atenção. Então, eu prefiro usar o Botox, prefiro usar o Nabota e o Zelmin ali nos intermediários, cara, três, né, aplicações de Nabota ou de Botox, eu uso o Zelmin. Eu uso os três no meio. Botox roxinho, Zelmin azulzinho e o Nabota verdinho. Botulíft usei muito, não uso mais, a trabalho, né? A parte psicológica dos clientes, tem que esperar 15 dias para o retoque. E também pelas dores de cabeça que são mais comuns com o Botulift. E o Botulim, eu não gosto do tempo de ação. Acho que ele dura pouco tempo, tá bom? A gente tem 50, 100, 150 e 200 UIs, unidades, né, na concentração. O mais comum é o de 100 e o de 200, tá? E o Dysport é 300 e 500, tá vendo? Por isso tem que converter a unidade, porque o 300 e 500 do Dysport é como se fosse o 50 e o 100 de uma toxina tradicional, como Botox ou Nabota. Então tem que fazer conversão de unidade para utilizar. É uma técnica um pouco diferente, tá bom? Geralmente a gente compra o de 100, né? Trabalha com o de 100. Por quê? Abriu a toxina, você tem 3 dias para utilizá-la refrigerada. Ela na geladeira, né? 2 a 8 graus. Você tem que usá-la em 3 dias, senão ela perde o efeito, tá bom? Começa a perder o efeito. E você não vai utilizar mais, né? Então, o que é ideal? É você comprar quantidades menores. 50, uma de 50, uma toxina de 50 para uma de 100, a diferença de preço é muito pequena. Então, você também não vai comprar de 50.
sendo que você vai comprar de 100 um pouco mais de dinheiro ali, né? Então, geralmente, a gente compra de 100, que é o mais tradicional. Agora, tem um Botox Day, tem muitos pacientes, né? Eu vou, nossa, eu tô com uma agenda grande, compra de 200, e, né, é favorável, viável em termos financeiros comprar de 200, comparativo, em termos de valor, a dois de 100, né? Uma de 200 é muito mais barata do que duas uma de 200 é muito mais barato do que duas de 100, tá bom? Então, com uma de 100 também é mais barato do que duas de 50. Eu nunca comprei de 50, vou ser sincero para vocês. Eu sempre compro de 100. Quando eu tenho um Botox Day, que eu estou com uma agenda grande de clientes, eu compro de 200, tá bom? Bom, pessoal, os fatores de envelhecimento aí, né, o tempo, as condições climáticas, exposição ao sol, né, a posição de dormir, expressões faciais, pessoas muito expressivas, elas desenvolvem mais linhas de expressão, mais rugas. Álcool e, né, e tabaco vão causar engrossamento de fibras colágenas, alterações de fibras elásticas, né, colágeno e elastina, a dupla, que vai fazer com que a gente tenha essa enrugamento, né, a gente tenha o envelhecimento da pele, da derme, que é demonstrado através das rugas, né, e da perda de massa de tecido adiposo, isso é muito importante, e a gente vai ter uma fala sobre preenchimento depois. Nem tudo o Botox resolve, nem tudo a toxina botulínica vai resolver. Se já houve, né, atrofia muscular, perda óssea, e perda de tecido adiposo, a flacidez, ela já não pode mais ser corrigida somente com toxina botulínica. Às vezes até corrige, mas a linha vai continuar persistindo. Se o grau de flacidez estiver muito alto, a gente não vai ter resposta com a toxina botulínica, pelo menos, né, resposta tanto que o cliente gostaria que tivesse, né? Quais as indicações legais para nós, para a nossa profissão, né, de estetas aí, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, biólogos, né, e enfermeiros, linhas de expressão, códigos de barra na boca, né? Pés de galinha, lateral dos olhos, sorriso gengival, harmonização de sobrancelhas, né? Elevação, okay? Ou, né? Harmonizar mesmo, né? Igualar as sobrancelhas quando você tem uma mais alta do que a outra. Mesobotox é uma técnica que a gente dilui o botox e aplica em mais áreas, né? Também aplicar de forma no pescoço, a gente também utiliza colo. Hiperidrose, que é muito utilizado aí para pessoas que transpiram muito, principalmente mãos, axilas. O botox de Nefertiti é uma técnica de pescoço, né? Ela afina o pescoço e eleva. Fechamento de aba nasal e levantamento da ponta do nariz. É isso que a gente pode fazer pela legislação que nos respalda. Cuidados. A dose estética é de 25 a 50 unidades, ou seja, um frasco de botox, a gente faz aí em média 2, quando o paciente com necessidade maior, 3, né? Geralmente 3 e sobra um pouquinho. Vamos pensar assim: faça o cálculo de 3 clientes por 100 unidades, tá bom? Ah, é arriscado, professor, porque a toxina botulínica é uma toxina de uma bactéria que causa uma doença, que é o botulismo, que mata. Sim, ela é arriscada, é letal, mas de 3.000 a 3.500 unidades, ou seja, faça o cálculo aí, 50 unidades, né, a 3.000, você vai precisar de 30 frascos de 100 unidades aplicados na pessoa para que ela tenha um efeito tóxico. Então, né, a janela terapêutica, nesse caso, né, nessas concentrações que a gente usa, ela é bem, bem alta, né? O risco é pequeno. A diluição varia de acordo com o fabricante, como eu disse, o Dysport, ele é diferente, mas geralmente é feita com soro fisiológico. Vou mostrar para vocês como é feito, quantidades. Não pode balançar, eu aplico o soro fisiológico, né? Eu perfuro primeiro o frasco ampola com uma agulha para sair uma pressão negativa que tem ali dentro. Você escuta o barulhinho saindo a pressão. E aí você aplica gotejando soro fisiológico e homogeneizando sem balançar, sem sacudir. Senão você forma bolha, né? Se turbilhonar, vai formar bolha, né? Uma espuma que dá e quebra a toxina. Você vai perder toxina botulínica se você fizer isso. E, após a reconstituição do liófilo, armazenar sob refrigeração entre 2 e 8 graus Celsius, tá, pessoal? Sempre, tá? Como eu disse, após aberto,
3 dias é o ideal para você usar. Passou de 3 dias, está fora do protocolo, tá? Mecanismo de ação, como eu disse, ele vai, né, a toxina vai neutralizar a resposta da musculatura. A contração da musculatura vai deixar ela sempre relaxada, porque lá na sinapse, ó, na placa motora entre o botão sináptico e a fibra muscular, ele vai impedir que elas se comuniquem. Então a gente não vai ter contração. A pessoa vai ter, o cérebro vai fazer com que a pessoa tente movimentar, mas a musculatura não vai responder. O que vai acontecer? Não vai mexer. Então lembra aquela pessoa ansiosa que quer mexer e não consegue? E tem uma crise de ansiedade pós-botox? Né? Aquela que tenta mexer e não consegue e tem dor de cabeça de tanto que ela força. Depois o organismo, o indivíduo se acostuma com isso. Mas é muito comum as primeiras aplicações, a pessoa relatar algum desconforto, assim, de dor de cabeça, de dor no canto aqui da cabeça, de dor nos olhos, tá? Ok? Dor atrás dos olhos, né? Formigamento de couro cabeludo, isso a gente costuma ouvir. Né? Não é muito comum, mas é relativamente simples, vamos dizer assim, tá bom? A aplicação é feita através de injeção intramuscular no local, então a gente vai pontear, eu vou mostrar para vocês, marcar os pontos de aplicação, onde a gente quer paralisar a musculatura. Ok? Aí, como não vai mexer, você não vai ter aparecimento das linhas de expressão das rugas, tá? Após a injeção, a toxina vai atrofiar as fibras musculares. Com o tempo, o organismo vai reproduzir, né? Sintetizar mais fibras musculares e o efeito vai acabar, né? O efeito não é eterno, né? O efeito da toxina botulínica, ela dura mais das primeiras vezes, cada vez que você vai fazendo, ela vai durando menos. Mas inicialmente você tem uma durabilidade de 8 a 6 meses da primeira aplicação. Sempre há aquela pergunta, professor, quanto tempo vai durar a aplicação? O cliente também sempre pergunta, doutor, quanto tempo dura? Você não tem como dar uma resposta para a pessoa, porque é uma coisa muito individual e multifatorial. Qual toxina você vai usar, qual o hábito da pessoa, se é a primeira vez, segunda, terceira, milésima vez que ela faz a toxina, se ela é muito expressiva, de que lado que ela dorme, sabe, se ela pega sol, não tem como você falar, olha, vai durar exatamente. Mas quer ficar sempre bonitinha? Faça de 6 em 6 meses, tá bom? Eu falo assim, ó, não tem como eu te dar uma resposta, né, mas faça de 6 em 6 meses. Mas, se for aquela pessoa que gosta de ficar sempre esticadinha mesmo e não ver a linha de expressão, 4 em 4 meses, tá? Por quê? 6 em 6 meses a gente está contemplando o período em que o organismo já reagiu e já começa a aparecer novamente as rugas. De 4 em 4 meses, você não deixa o organismo nem reagir, né? Então você vai estar sempre esticadinha e não vai formar mais linhas de expressão e você não vai demonstrar, né, que está com a toxina, porque, né, quando você vai, né, aparece, a linha de expressão desaparece, aparece, desaparece. Você consegue ver que a pessoa está usando toxina botulínica. Se você fizer de 4 em 4 meses, você não dá tempo para que isso aconteça, tá? Poder aquisitivo favorável, dá para fazer isso? Faça de 4 em 4 meses. Mas tem aquela questão da tolerância. Quanto mais você aplica, maior a possibilidade vai acontecer do organismo responder contrário de uma forma mais rápida. Então, se eu fizer 3 vezes por ano, com mais, né, daí a 2 anos, a resposta já vai estar tanto quanto prejudicada. Você vai ter que uma estratégia usar o Zelmin, usando em uma aplicação, dá um tempo aí de 6 meses e volta depois na bota, para um dia esportivo, né, para toxina sua de escolha, ou de escolha do seu cliente, né? O halo de ação do momento, né? Apliquei, tuf, a pontinha ali. Então, ponto de aplicação. As toxinas em geral, a gente tem 1 centímetro aí. Vamos pensar em uma moeda de, né, numa moedinha de R$ 1. O Zelmin, pensa numa moedinha de 10 centavos. Então, seria 0,7 centímetros. Então, o que que tem? Se eu tenho isso aqui do Botox, ou seja, apliquei aqui, ele vai andar isso, pelo tamanho da cadeia molecular, né, do Botox, do Nabota. O Zelmin é menos. Então, se ele é um pouco menos, eu vou ter que aplicar em espaços menores. Então, eu vou precisar de gradear, chama de grid 21.
Eu faço, né, um gradeamento e aplico maior quantidade em mais pontos. Então, o Zelmin acaba ficando caro, porque ele é mais barato, mas é um barato que sai mais caro, porque você precisa de muita aplicação. Mas ele é interessante para aqueles que são sensíveis, alérgicos a ovo, que a toxina, ela é produzida dentro de um ovo, né? Então ela tem albumina. Então, tanto para hipersensibilidade à albumina, é alérgica a ovo, não pode usar botox, mas pode usar o Zelmin. E também por essa questão que eu expliquei para vocês aí da tolerância, tá? E o Dysport 3 centímetros. O Dysport tem uma cadeia menorzinha, então ela anda mais. Né? O tamanho da molécula é pequenininho, ela se espalha mais. Então, por 3 centímetros. Então, né, o Dysport é o de menos distanciamento entre aplicações. As toxinas, em geral, 1 centímetro, distanciamento intermediário, entre pontos, né, ponto a ponto. E o Zelmin, mais. Materiais. Pessoal, eu uso essa seringuinha aqui. Existe essa agulha específica para Botox, que é a 32G, mas ela também é cara. Eu não vejo necessidade de compra. Quem tiver interesse, né, pode comprar. Ela é um material específico para isso. Mas eu gosto da seringuinha agulhada, laranjinha, que todo mundo conhece, de 50 unidades. Por que de 50 unidades? Porque cada 2 tracinhos dela é 1 unidade de toxina pela diluição que eu vou ensinar vocês a fazerem. Ó. Cada 2 traços, 1 unidade. Cada 4 traços da graduação, 2 unidades. Então é fácil de você aplicar. Ah, de 100 também daria. Sim, mas vamos pensar aqui. 2 tracinhos aqui é muito pouquinho. Dependendo da mão, principalmente quem está no início, sabe, de aplicação de toxina botulínica, um pouquinho que você aplica, essa seringa ela é muito sensível. Então, se você vacilar, você aplica uma quantidade grande de toxina. Errar nessa e errar na de 100, a de 100 é maior quantidade o erro. Então, errar nessa aqui é menos arriscado, menos perigoso do que errar na outra, tá? A gente acostuma com essa e depois a gente não quer trocar, né? Então, a de primeira escolha é ela mesmo. Estão vendo aqui? A de 50 unidades. 50 unidades. A seringa de 50 unidades, na diluição que eu vou ensinar, equivale a 25 unidades de toxina. A de 100 unidades, na diluição que eu vou ensinar, equivale a 50 unidades de toxina. Cada 2 pontinhos, 1 unidade. Ok? Essa é a diluição. Vou falar da de 100 e da de 200, que é o mais comum, mas vocês vão entender. Cada 50 unidades, você usa 1 ml de soro fisiológico. Então, aquela toxina padrão de 100 unidades são 2 ml de soro fisiológico. Aquela que eu comprei para Botox Day, então aquela clientela mais grande, mais vasta, desculpa, mais com uma quantidade maior, que eu posso comprar o de 200, como eu disse, né? Você vai usar 4 ml. Então, vou diluir 200 unidades, 4 ml de soro. Vou diluir 150 unidades, 3 ml de soro. 1 unidade para cada 50 unidades. 1 ml para cada 50 unidades de toxina. O Dysport é 1,9 ml para 300 UIs, 2,3 ml para 500 UIs. É uma diluição chatinha, né? Tem que fazer um cálculo, né? Para diluição, mas é esse cálculo aí. Ok? Então, geralmente, como eu compro 100 e 200 UIs, eu uso ou 2 ml na diluição ou 4 ml na diluição de soro fisiológico. Claro que é o soro fisiológico flaconete, aquele endovenoso para aplicação endovenosa, né? Não é aquele soro fisiológico do frasco, né, pessoal? Aquele é para lavagem, não é para aplicação de injetável, tá? Diluente, soro fisiológico 0,9%. Se eu usar o diluente inadequado, eu inativo a toxina, eu causo dor no meu cliente. A diluição inadequada altera o resultado, por quê? Primeiro que a homogeneização pode ficar incompleta. Se eu colocar água destilada, será que vai diluir exatamente como dilui o soro? Eu posso inativar a toxina, eu posso ter uma dose. Se eu colocar menos soro do que o necessário, eu vou ter uma dose mais alta, a concentração mais alta. Se eu usar mais soro do que o necessário, eu vou ter uma dose baixa, subclínica. Então, um não vai fazer o efeito, o outro vai fazer efeito demais. Efeito nenhum a gente não quer, e efeito demais a gente quer menos ainda, né, pessoal? Então, assim, pessoa com, né, com problemas relacionados à aplicação ex-intercorrentes que a gente vai ver, né,
rima labial, sobrancelha com altura diferente, né? Entortar, né, a pessoa, como é o termo popular aí que eles usam, a pessoa ficou torta. Claro que passa, mas a gente quer, né, da área, né? A gente não quer que a pessoa te procura para ficar mais bonita, você nunca vai querer deixar essa pessoa esteticamente pior, né, pessoal? Então, muito cuidado com as técnicas utilizadas. Usar a técnica específica, não turbilhonar e não agitar, tá bom? Já falei sobre isso. Vamos fazer a anamnese? O cliente chegou. Como vai ser? Quais suas queixas? Onde você tem mais incômodo ao se olhar no espelho? O que te provoca mais? O que te incomoda mais? Ah, é glabela, é testa, é pé de galinha, sorriso gengival, é hiperidrose. Qual o histórico de toxina? Você já usou? Quantas vezes? Qual toxina geralmente você usa? Nem sempre a pessoa sabe explicar qual toxina é utilizada, porque é uma coisa, às vezes, mais profissional, né? Nem todo mundo se interessa. Claro que nós, se formos fazer, se submeter a uma aplicação, a gente vai saber, né, pessoal? Registrar fotos de antes e depois. Gestante ou lactante, não vamos fazer, tá? Pontos, fotografe os pontos para você saber quais pontos você utilizou no retorno do seu cliente, numa outra aplicação do seu cliente, você sabe qual é o histórico dele de aplicação de pontos, tá? E calcular as unidades necessárias de toxina para você utilizar. Primeiro, como eu vou fazer a marcação dos pontos? Façam mímica facial. Primeiro, peça o paciente para olhar para cima, vai marcar a testa, para sorrir, forçando o canto da boca, vai marcar os pés de galinha, para fazer cara de bravo, vai mostrar as rugas da glabela, e para fazer cara de cheiro ruim, vai mostrar as rugas do nariz. Então, olhar para cima, forçando a testa, musculatura da testa, sorrir forçando, canto da boca, vai aparecer os pés de galinha, cara de bravo, vai aparecer aqui, e cheiro ruim, vai aparecer as rugas do nariz. Claro, sorriso gengival, a gente também fechamento de aba do nariz, você vai ver com mais facilidade, sem precisar de muita mímica, né? Observar diferença nas forças da musculatura. O lado que a pessoa mastiga, a musculatura é mais forte. Se a musculatura é mais forte, para ela responder, ela vai precisar de mais unidades de toxina. Você vai ter que usar mais Botox, tá? Inicialmente, eu aconselho a você não usar muito mais, porque pode dar uma diferença. Eu aconselho, já que isso aconteceu, né? Você pegou um cliente com uma diferença muito grande em termos de força de musculatura, faça quantidades iguais e corrija no retoque com 15 dias, tá? Não peque pelo excesso. Bom, você vai ter o retoque para poder fazer a correção. Quando a gente aprende os pontos de ancoragem, sabe? Com a prática profissional e me aperfeiçoando mais cursos, você aprende exatamente quais são os pontos de ancoragem, você pesa mais a mão, sua toxina, seu botox, sua técnica para de dar retoque. Eu praticamente não tenho retoque, porque eu faço um ancoramento muito bem feito, é uma técnica um tanto diferenciada, vamos dizer assim. Então, os pacientes, né, os meus amigos e clientes aqui da região que fazem comigo, eles, né, gostam de fazer comigo, porque realmente não dá retoque e o resultado fica bom, em termos de durabilidade de resposta de efeito. Por quê? Porque eu não economizo na aplicação, né? E eu uso os pontos de ancoragem de uma maneira bem efetiva. Então, assim, fazer um ancoramento, dificilmente você vai ter uma diferença anatômica muito realçada, dificilmente você vai ter. É uma técnica boa para Botox Day, que você às vezes sai da sua cidade, vai atender numa outra cidade, uma clientela que você não vai ver fácil de novo e não vai voltar para o retoque. Complicado? Sim. Se tiver um problema, uma intercorrência, principalmente estética, como você vai corrigir se você não está lá? Às vezes você vai ter que voltar lá para corrigir um cliente, né? Prejuízo financeiro para você. Mas deixar o cliente também sem correção é pior ainda, né? O seu nome, né? Então, assim, aprender os pontos de, né, ancoragem no rosto é muito mais interessante, né? E utilizar eles de forma efetiva, tá?
Orientações pós-procedimento. Depois que eu apliquei, eu gosto de entregar por escrito para o paciente, tá? Não pressionar o local onde foi aplicado. Às vezes dá uma coceirinha, algumas pessoas não coce. É uma aplicação tópica. Se você ficar mexendo, massageando, coçando, você espalha o produto, ele vai para a circulação, você não tem efeito. Não abaixar a cabeça ou deitar por 4 horas é controverso. Algumas pessoas falam, alguns profissionais falam que não faz diferença, outros falam que faz. Por via das dúvidas, eu peço a pessoa para não deitar, dormir ou ficar baixando muita cabeça por 4 horas. Outra coisa, temperatura também não é bom. Forno, sair no sol muito quente, para praia, depois de fazer toxina, né, e trabalhar em um local com temperatura mais elevada, não é bom. Né? A gente sabe que a temperatura, ela prejudica a aplicação, prejudica o resultado da aplicação. E aplicar protetor solar de maneira suave após a aplicação. Vamos falar então da anatomia facial aí, os pontos de aplicação. Vamos falar. Zonas de risco, onde eu não posso aplicar. Esses dois pontinhos em cima das sobrancelhas são pontinhos de nervo supraorbitário. Então, se você pegar aqui essa musculatura, você pode ter perda de sensibilidade na região. Outro, músculo orbicular do olho, esse cantinho aqui, ó, essa região bem no cantinho aqui do olho. Por quê? Porque você pode paralisar o movimento, ó, do olho. Então, a gente não aplica, porque dá a impressão de sobrancelha caída, né? E pálpebra também. Pálpebra superior, né? A gente não aplica nessa região aqui, ó. Não aplica. E também na inferior, a gente aplica só meso, tá? A região toda de pálpebra inferior é só mesobotox. Tem um pontinho só que a gente faz aqui para olheira, mas toda essa região de baixo aqui é só mesobotox, concentrações bem diluídas. E no superior a gente não aplica, tá bom? Você pode ter eversão, né, da pálpebra. E vamos lá, os pontos de aplicação. Frontal. Estão vendo aqui? Como você sabe, né? Fez a mímica olhando para cima. Como você sabe que você tem que localizar os pontos? Olha para você ver, a testa dessa cliente está com bastante linha de expressão. Então, você sabe qual toxina você usa, você sabe qual o distanciamento entre um ponto e outro. Então, você vai marcar de maneira que o halo encontre um com o outro e você tenha a testa toda dessa cliente relaxada. Então, isso aqui teve uma marcação, né? Provavelmente essa marcação é para o Dysport. Se fosse para o Botox, era mais marcações. Se fosse para o Zelmin, era mais marcação ainda, ok? Geralmente grid 21 pontos, né? 7, né? Por 3. Então, o que é o grid 21 do Zelmin? Eu traço 3 linhas horizontais, 7 linhas verticais. Aí eu tenho 21 pontos. Esse é o grid 21 do Zelmin. Prócero, que é esse músculo aqui azulzinho, no meio da testa, né, onde você tem o famoso bravo. Os corrugadores da sobrancelha, né, tá aqui de verdinho. Você vai aplicar, marcar e aplicar. O orbicular do olho, como eu disse, a gente aplica na região mais superior, acima, pensa aqui, um dedo acima da sobrancelha, tá? Então a gente faz uma marcação aqui, pegando a sobrancelha, e não aplica nessa região aqui, ó. Como eu disse, o canto do olho não aplica, traça uma linha imaginária, ou pode riscar mesmo, né, com o seu lápis dérmico aí, e um dedo acima da sobrancelha você já começa a aplicar. Músculo nasal, né, aqui a gente aplica para aquela ruguinha que está aqui, né, no nariz, para ruga, mas a gente tem também pontinhos aqui no canto do nariz, que eu vou mostrar para vocês aqui numa figura melhor, que é para fechamento da aba nasal. Então, aquelas pessoas que têm a narina muito aberta, ela fecha um pouquinho, tá? E estão vendo aqui o centro da columela, essa região aqui do nariz, ó, seria bem aqui. Para que que serve? Para levantar a ponta do nariz. Narizinho de princesa, fica bonito, né? Tem quem goste, tá? A gente tem que aplicar uma quantidade maior, geralmente 5 unidades de toxina, porque é uma musculatura forte, né? Tem que levantar aqui uma cartilagem, né, pessoal? Ó, o pontinho vermelho aqui, ó. Já ia falar de sorriso gengival, mas só para vocês verem, o pontinho vermelho é o para fechamento da aba do nariz. Então, aqui.
Seria um pontinho aqui, um direito, um esquerdo. Agora, esse pontinho que está aqui marcado como A é para sorriso gengival. O que quer dizer? Vamos lá na foto? Ó, a pessoa tem, ela mostra a gengiva quando sorri. Então, você aplica naquele pontinho, que seria um pontinho aqui assim, mais ou menos, né, 1 centímetro, para que, dos dois lados, para que você abaixe o lábio, para que ela não apresente, não mostre a gengiva quando sorri, ou quando fala, né? Elevação das sobrancelhas, né? Os pontinhos específicos acima da sobrancelha aqui, ó. Né? Você vai marcar para que tenha elevação. Ou existem outras técnicas também, tá? Então, essa aqui seria uma questão de aprofundamento, que existem várias técnicas para elevação de sobrancelha. Mas também pode ser utilizado. Código de barras, que é isso aqui. Né? Não tem uma. Olha para vocês verem, a resposta é boa, mas dependendo do grau, não responde mais. A flacidez não responde mais. Então, seria um preenchimento aqui, o mais indicado para alguns casos, do que propriamente dito toxina botulínica nessa região. Tem que ser uma quantidade menor, tá vendo? Geralmente é 1 unidade por cada ponto desse que a gente está falando, 2 tracinhos, como eu disse, da seringa de 50 UI, mas aqui, para você não correr o risco de paralisar o músculo da boca, o orbicular aqui da boca, né? E a pessoa ficar, né, falando assim, você vai aplicar só 0,5 unidade por ponto, só 0,5 I, que é um tracinho só, tá? Então, não é uma resposta fácil, geralmente não fica com um resultado assim muito bom. Você tem que pensar no preenchimento, tá? Elevação da ponta do nariz, como vocês podem ver aqui, ó, dá uma levantada bacana, fica bem bonito, mas é bem aplicação aqui, bem no centro da columela. Quando a gente acaba de aplicar, a pessoa lacrimeja, né, espirra, mas a resposta é bem satisfatória. O Botox de Nefertiti, como eu disse, é um Botox bem mais caro, pessoal. Geralmente, o preço de um Botox desse que a gente viu aí, né, é um padrão, e o Nefertiti a gente cobra aí, às vezes, 3 vezes o valor que a gente cobra no Botox comum. Por quê? Porque a gente está querendo elevar o pescoço, trabalhar com musculatura bem mais forte, que é a musculatura de pescoço, do que músculo da face. A quantidade de toxina que usa é muito grande. Se eu estou falando de 1 unidade por ponto, no Botox social, no Nefertiti, eu estou falando de 5 unidades por ponto. Nesse V, ó, aqui, do outro lado, idem, 5 aqui na ponta do queixo e 1 unidade nessa região aqui, ó, de face, boca, queixo, pescoço, tá? É um resultado muito bacana, redefine as linhas dos pescoços, mas olha só, tá vendo? 5 unidades por ponto, ó. É muita quantidade de toxina botulínica. Então, o preço desse Botox ele é mais elevado. Não é uma técnica comum, tá? Não é qualquer profissional que faz. Porque né, a gente faz um curso específico, né, para pescoço, um pouco mais complexo, mas é uma técnica bastante interessante. Para hiperidrose, é só marcar o local, axila, palma das mãos e fazer a aplicação com a mesma seringa, tá? Pode ser de 1 unidade a cada pontinho aqui, tá? Pode usar aí 1 centímetro, 2 centímetros entre cada ponto, bom? E aplicar. Palma da mão e axila. Quem transpira muito na testa, como é o meu caso, a toxina botulínica fecha, né, os poros, porque a glândula, né, sudorípara, ela é muscular, então ela pressiona e o suor sai. Quando você paralisa ela, o suor não sai mais. Então, assim, você paralisa a musculatura glandular e aí você não tem a transpiração. Então, da testa, eu tinha uma transpiração muito grande, já não tenho mais, porque, né, pela toxina botulínica aplicada. Na palma das mãos e nas axilas, idem. É assim que a gente faz. Aplicação para hiperidrose, tá? No pé também pode fazer. Quais as intercorrências pós-aplicação? Urticária, que é a coceira. Se for comum, né? Essa urticáriazinha mais simples, que é o que pode acontecer. Pedir a pessoa para não coçar, para não atrapalhar o resultado, tá? Ardor, pode arder. Dói um pouquinho durante a aplicação também, é uma pergunta que sempre fazem, mas é uma dor suportável, né, pessoal? É a dor da beleza aí. Pode usar anestésico? Não adianta usar anestésico tópico. Você vai injetar. Qual anestésico você vai passar fora da pele?
que vai chegar lá no aprofunda. A gente sabe disso como farmacêutico, que não há essa absorção pela pele de produto farmacêutico para que você tenha, principalmente anestésico, para que você tenha o efeito de anestesia, né? Não existem anestésicos que vão ter essa absorção pela pele para que tenha o efeito. Então, felizmente, você pode pôr gelo, você pode usar o T-Viber, que é um tezinho que vibra para você enganar um pouco a terminação nervosa, mas não existe anestesia, tá? Não pode colocar, posso colocar anestesia na toxina? De maneira nenhuma. Não pode diluir toxina com anestésico, vai perder o efeito dela, tá? Edema e eritema, geralmente, edema não é tão comum, mas ficar vermelho é comum, tá? Você pode pegar um vasinho, deixar um hematomazinho ali, um gostinho no lugar, mas também passa rápido, tá bom? Assimetria. Assimetria, como eu disse aí, precisa ser corrigida no retoque, tá? Você tem que deixar a pessoa o mais simétrica possível. Por isso que eu não gosto lá desculpa, do Botullift, que a resposta eu acho muito agressiva, muito rápida e muito potente. A simetria, ela destaca. O lado do rosto, da musculatura mais flácida, responde rápido e o outro não. Aí piora inicialmente a estética da assimetria. Depois ela vai chegando. Mas convença o seu cliente a esperar 15 dias com a sobrancelha torta. Fala, não posso fazer agora retoque, nem adianta aumentar. Se você for mexer, você vai piorar o resultado. Se você mexer com 2, 3 dias, aplicar mais toxina no que já está ruim, você vai piorar o resultado. Então, eu não uso por esse motivo, né? Por isso que eu não gosto das toxinas assim muito, né? Muito cheguei chegando demais, não. Tá? Eu gosto daquela que vai com resultado padrão, mais lentinho, 15 dias você vê, tá bonitinho, vamos mexer aqui, aqui. Aquela que com 2 dias o cliente liga desesperado, eu não quero usar, não. E hipersensibilidade imediata para aqueles que têm sensibilidade, alergia a ovo, a albumina. Pergunte antes. É raro, né? Mas quais outras intercorrências? Pitose palpebral, vou mostrar para vocês o que é. Dispneia anafilaxia, isso aqui é grave. São em casos extremos da reação anafilática, né? Pode levar a pessoa a óbito. Dificuldade em fechar os olhos, excesso de lágrimas também pode acontecer se você pegar a glândula lacrimal, tá? Irritação, que envolve secura ocular e sensibilidade à luz. Vamos ver lá, ó. Retoque. Nunca antes de 15 dias após a aplicação, não mexa antes. Se você está mexendo é porque tem alguma coisa lá, uma simetria. Você vai piorar a simetria. Não mexa. Espere os 15 dias. Tá? Observar as simetrias e eficácia da toxina. Usar metade no retoque, metade das unidades que você usou na primeira aplicação, tá? O que é pitose palpebral? Isso aí, ó. Cai o olho. Arqueamento irregular, uma sobrancelha muito mais elevada do que a outra. Né? A gente vai corrigir isso aqui lá no retoque. Rima labial, né? A pessoa paralisa um canto da boca. Isso por quê? Porque aplicou nos locais que eu falei que não pode, né? No canto do olho, pesou a mão, né, de um lado mais do que do outro na sobrancelha, aplicou aqui no orbicular onde eu disse que não pode aplicar, e o lábio também caído aqui com quantidade grande aplicada para código de barra, tá? Ok? Bom, vou abrir um pouco aqui para a gente discutir. O que eu queria passar para vocês é isso, né? A toxina botulínica é um mundo, né? Muita coisa que a gente pode discutir, muita técnica. Técnica para isso, técnica para aquilo. É uma coisa, né? A gente tem na nossa pós-graduação uma disciplina só para falar disso, mas dá para ter um curso vasto só de toxina botulínica, tanto teórico quanto principalmente prático. A gente vai aprender mesmo quando a gente colocar a mão na massa e os clientes começarem a aparecer com resultados e também com problemas para a gente corrigir, tá bom? Vou abrir um pouco aqui para se alguém quiser discutir, perguntar alguma coisa, abra o microfone, tá? Antes de a gente passar para o nosso próximo tema, que seria preenchimento, tá? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento? Né? Alguém que já está na área, às vezes tem uma pergunta sobre aplicação ou alguma dúvida sobre, né, para quem é acadêmico, estou disponível. Professor, eu tenho Pode perguntar à vontade. Com quem eu estou falando? Deixa eu ver. Amanda. Tudo bem, Amanda? tudo. É porque eu fiz um curso de toxina esse final de semana, aí a profissional me passou uma questão diferente dessa técnica da ponta do nariz. O que que ela me Uhum. falou? Que a aplicação ela é bem aqui, não é? Mais embaixo, né?
Sim. É, Aqui ou você pega o centro da columela é uma opção. Você pode pegar também aqui, bem na pontinha, que você vai relaxar essa musculatura daqui. Aí ele sobe também. Então, as duas opções de aplicação. Geralmente eu uso o centro da columela, mas você aprendeu a fazer aqui, né? só que o que que ela me explicou? Diz ela que esse levantamento da ponta, ele não acontece, assim, deixar o nariz empinado. O que que acontece quando a pessoa sorri, que essa pontinha cai, que É, resolve na toxina. que é o nariz de bruxa, né? Que você Aí essa dúvida que eu queria tirar, como A que gente consegue uma funciona? resposta bastante interessante fazendo a aplicação na columela. Por que que eu não gosto de aplicar? Mas geralmente é mais. Quando aquele nariz de bruxa ele é muito proeminente, é só mesmo a rinoplastia, né, Amanda? A toxina botulínica não vai resolver. Então tem que fazer um procedimento mesmo ali de rinoplástico. Agora, essa aplicação feita mais abaixo, já fora do nariz, aqui nessa região, ela, como você tem que utilizar uma quantidade grande de toxina para tentar levantar pouca coisa do nariz, você pode causar uma paralisia do músculo da boca. Eu não gosto de aplicar aqui. Tanto que no código de barra, como eu disse, é 0,5, 0,5, 0,5. Se aplicar 5 unidades aqui, a possibilidade de ter uma intercorrência labial é muito grande, muito grande. Então, por isso que eu nem ensino essa técnica. Porque, pelas estatísticas, é o local que dá mais problema, é o canto do olho e a boca. A boca mais ainda porque a tentativa de corrigir o código de barra com quantidades maiores, mesmo, sabe, o profissional, ele tem que identificar o que que é perda de massa, perda de tecido adiposo, e o que que é uma flacidez que dá para ser tratada. Eu acho que a principal característica, a principal função da anamnese é você saber o que é para você e o que não é. Então, assim, ó, isso é para mim? No Botox, não, mas no preenchimento, sim. E o preenchimento do código de barra, ele acaba piorando a flacidez do local também, né? É uma faca de dois gumes. Mas é por isso, a gente tem uma melhora do levantamento do nariz aqui, principalmente para aquela pessoa que, como você disse, quando ela fala, o nariz desce, né? O nariz movimenta quando ela fala, porque aí você paralisa, o nariz para de movimentar e sobe. Mas eu prefiro o centro da columela do que lábio, tá? Região de lábio é problemática. Quantidade grande de toxina em região de lábio, você tem um risco de ter a intercorrência, tá, Amanda? Eu prefiro, Tá. continuo preferindo, tá? O centro. Uhum. Tá joia. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Não, não? Então, vamos passar então para o próximo tema, né? Eu vou pegar aqui, a gente está com a Cíntia que vai falar com a gente aqui de Hermínio, abre para mim, como eu já havia feito o apresentação. slide, Uhum. aí eu te enviei esse para mim, aí a gente dá início da página 7 em diante. Você me mandou o seu slide ou você quer passar? Você consegue passar? Está no computador? Tá, mas estou projetado só no celular, que meu computador eu não consegui abrir aqui pelo Zoom. Espera aí. Então, Aí pode projetar para mim, fazendo favor, e você vai ter que eu passar. vou dar uma pausinha na gravação para a gente poder organizar. Só um momentinho.